Olá! Hoje vamos ler o capítulo 20, página 519, que é o capítulo do Russell Coates sobre raiva. Então vamos lá. O nome do capítulo chama A Verdadeira Força, usando a terapia focada na compaixão no tratamento da raiva problemática. Ai, não sei vocês, mas eu tô sempre com óculos. Aí agora é capaz de ir buscar meu filho com esse que é de perto. Eu tô sempre com óculos trocados. Então vamos lá. Então, considerando a raiva por uma perspectiva da TFC. Quando falo com pessoas fora dos círculos psicológicos, frequentemente me perguntam: a raiva é boa ou ruim? A raiva não é boa nem ruim, mas pode ser muito complicada e, quando não controlada, pode levar a comportamento prejudicial. A raiva é uma resposta evoluída à ameaça que ajudou a garantir a sobrevivência e a reprodução dos nossos ancestrais. Como a ansiedade, ela pode se manifestar em muitos contextos. Podemos ter raiva frustrada quando o caminho para um objetivo, desejo, é bloqueado, raiva invejosa, enraizada na comparação social, raiva justificada diante da injustiça, ou raiva vingativa, quando achamos que fomos enganados. As intervenções terapêuticas podem variar para esses diferentes tipos de raiva. Por exemplo, para a raiva frustrada, podemos explorar a melhor forma de trabalhar com o obstáculo, mas com a vingança pode ser mais sobre o perdão. Ambas podem estar ligadas a sentimentos subjacentes de vulnerabilidade ou dor. A raiva pode ser intensa e impulsiva, ou envolver ruminação latente e planejamento. A TFC sempre guia os clientes para entenderem a função das emoções. Veja o capítulo 18. A raiva rapidamente focaliza nossa atenção, nosso pensamento e nossa imagem mental em ameaças percebidas concomitante é, excitação fisiológica e sensação de urgência de agir. Isso é uma coisa interessante, né? Às vezes a gente sente raiva e é abordado e já responde imediatamente, não, eu tenho que resolver isso agora. A raiva, ela tem uma urgência e não tem na realidade, né? A gente que... eu lembro isso uma vez, numa aula do Coates, que ele falou que é característico da raiva essa urgência de agir. Ela altera a forma que nosso cérebro funciona, mudando o pensamento racional para a ação urgente, o que prejudica a nossa habilidade de pensar flexível e reflexivamente, potencialmente nos levando a não perceber sinais sociais sutis ou considerar informações vitais. De igual modo, a motivação e os impulsos comportamentais que movem a raiva podem parecer fortalecedoras, mas, quando traduzidos em comportamento, podem causar problemas reais em nossos relacionamentos. Quando a gente está com raiva, a gente está assim, cheio de si, né? Cheio da razão e tudo. Mas na hora do comportamento, a gente não mede nossos impulsos e isso acaba machucando pessoas. Entendendo problemas relacionados à raiva. Ao explorarmos por que algumas pessoas lutam com problemas relacionados à raiva, podemos considerar como as pessoas que lutam contra a raiva diferem daquelas que não o fazem. Considerando-se a literatura empírica sobre raiva e a observação clínica direta, podemos ver que aqueles que lutam contra a raiva se distinguem por uma série de fatores. Então, temperamentos e respostas neurofisiológicas, a facilidade com que experienciam raiva ou irritabilidade, padrões de apego, em que medida se sentem confortáveis e seguros na conexão com os outros, são capazes de aproveitar a conexão para ajudar a regular as emoções e são interessados, capazes de observar
e dedicados às experiências dos outros. E como é a sua sensibilidade, e como é a sua sensibilidade a sinais de estresse e afastamento nos outros. A habilidade de se engajar em observação atenta, perceber a sua experiência e a dos outros quando ela surge no momento presente. E a habilidade de regular as emoções e se autotranquilizar, em que medida são motivados e capazes de observar e modular suas emoções e suas respostas comportamentais relacionadas. Todos experienciam raiva em maior ou menor grau. As diferenças estão em como essas experiências se desenrolam, o que está relacionado a muitos fatores, alguns dos quais o indivíduo pode controlar e outros não. Por que terapia focada na compaixão para a raiva? Dado que existem vários tratamentos para raiva apoiados empiricamente, porque precisamos de TFC para raiva? Eu diria que é porque muitas pessoas que se beneficiariam de trabalhar com sua raiva simplesmente não o fazem. Embora provavelmente haja muitos obstáculos que impedem as pessoas de assumir a responsabilidade de trabalhar com sua raiva, considero que dos dois obstáculos que as impedem de fazer isso são a vergonha e a necessidade de evitar humilhação e sentir-se poderosas, né? Sentir-se poderosa. A necessidade de evitar humilhação, que é igual a sentir-se poderosos. Assumir a responsabilidade pela nossa raiva muitas vezes significa enfrentar a vergonha ativada pela observação de que nosso comportamento raivoso causou dor terrível em outras pessoas com quem nos importamos profundamente, além de potencialmente causar muitos outros problemas em nossas vidas. Além disso, sobretudo, para as pessoas que não se sentem muito poderosas em outras áreas de suas vidas, ou que aprenderam a associar a vulnerabilidade à humilhação, pode ser difícil abrir mão de sentimentos de poder, força e domínio que podem acompanhar a raiva, como se fosse uma defesa, né, da pessoa, pelo medo, né? Se quisermos ajudar as pessoas a assumirem a responsabilidade de trabalhar com sua raiva, temos que ajudá-las a vencer sua vergonha, temos que ajudá-las a experienciar suas emoções sem que se sintam humilhadas por tê-las, e temos que lhe dar novas formas adaptativas de sentir e ser poderosas. Como a TFC foi especificamente desenvolvida para ajudar as pessoas a trabalhar com a vergonha e as emoções difíceis, então, especificamente para ajudar as pessoas a trabalhar com a vergonha e as emoções difíceis, e oferece um caminho claro para uma forma poderosa de estar, né, de ser e estar no mundo, baseada em valores, o self-compassivo, ela parece uma solução perfeita para ajudar as pessoas a superar esses obstáculos. A abordagem focada em processos para a aplicação da TFC. O guia CFT Made Simple, Codes 16, organizou a TFC como envolvendo processos e práticas multicamadas que trabalham em conjunto para apoiar e reforçar umas às outras. A primeira camada é a relação terapêutica, que oferece ao cliente um modelo de compaixão com uma experiência de proteção relacional. Então, vamos lá grifar. A primeira é a relação terapêutica, não cansado de saber. A segunda envolve a descoberta guiada para desenvergonhar percepções compassivas sobre a natureza de nossas mentes evoluídas e como nossas emoções e nossos comportamentos podem ser moldados tanto pela herança da evolução quanto pelas experiências de vida. Então, segunda, descoberta guiada para desenvergonhar
percepções compassivas por natureza de nossas mentes evoluídas. Então, primeira, vou botar aqui na margenzinha. Primeira, relação terapêutica. Segunda, descoberta guiada. Desenvergonhar. Desenvergonhar. A terceira camada, a consciência compassiva, envolve ajudar os clientes a trazer uma consciência aberta e não julgadora para a sua experiência. Trazer uma consciência aberta e não julgadora. Consciência compassiva. A camada final, ou seja, a quarta, é o TMC. A camada final é o treino da mente compassiva, aqui em que os clientes são guiados no desenvolvimento de um repertório de competências compassivas, incluindo o cultivo de uma versão compassiva do self, o self compassivo. Aqui eu gostaria de apresentar mais um método de organizar o que fazemos em TFC, mas focando mais nas dimensões funcionais da terapia baseada em processos. Se as camadas já discutidas eram o que da TFC, aqui vamos discutir o como. Essa organização baseada em processos pode ser abreviada pelo acrônimo SMST. Suporte, né, apoio, modelo, formato, shape e treino. Aqui, exploraremos essas dimensões especificamente em relação à raiva, mas elas podem ser empregadas em uma variedade de aplicações da TFC, apoiando o surgimento da compaixão. Embora estados da mente de ameaça possam inibir a compaixão, experiências de proteção relacional podem promover a compaixão. Então, a proteção relacional, que é o quê? A relação terapêutica, né? A empatia, a criatividade e o comportamento pró-social. Além disso, muitos clientes, particularmente clientes raivosos, podem ter falsas concepções básicas do que é compaixão. E talvez pela falta de experiências de receber respostas compassivas dos cuidadores e de ver a compaixão efetivamente demonstrada como um modelo em seus contextos sociais, podem ter pouca ideia de como é a aparência e a sensação da compaixão, que é o bloqueio, né? Então, a pessoa, na experiência da vida dela, ela não teve nenhuma experiência, nenhum exemplo de compaixão. Falta de experiência, né? Pela falta de experiência de receber respostas compassivas dos cuidadores e de ver compaixão efetivamente demonstrada como um modelo em seus contextos sociais, né? Não tem. A pessoa vive na ameaça, né? Contextos hostis. Como tal, a TFC prepara o terreno para a compaixão. Há várias formas pelas quais o terapeuta de TFC pode apoiar o surgimento da compaixão em seus clientes. Promovendo a proteção relacional por meio da relação terapêutica, suavizando a vergonha externa por meio da calidez e da consideração positiva, da autenticidade e da empatia terapêutica. Suavizando a vergonha interna por meio da descoberta guiada, do entendimento da TFC, de que não é sua culpa, peças psicoeducacionais como modelo dos três sistemas, exploração do cérebro antigo e do novo, exploração da aprendizagem e modelagem social de padrões de raiva desadaptativos. Isso é especialmente importante na medida em que essa exploração pode ser profundamente validante para os clientes, ajudando-os a entender por que eles lutam com a raiva, como faz sentido que eles tenham dificuldades exatamente com isso e que isso não é sua culpa. Aumentando a sensibilidade não julgadora ao sofrimento, a dificuldade e a dor via TMC,
Gosto da expressão curiosidade gentil ao capturar isso, explorando uma definição operacional de compaixão como envolvendo a força e a coragem para enfrentar as dificuldades, para trabalhar com elas. Demonstrando a compaixão. Bennett Levy destaca que pode ser útil para os terapeutas ter a experiência de praticar e refletir sobre as abordagens de tratamento que eles usam com os clientes. Embora o trabalho de autoprática, autorreflexão possa servir para auxiliar os terapeutas a aprenderem as nuances das várias abordagens de terapia, ele pode desempenhar papel duplo no TFC, auxiliando os terapeutas a demonstrarem as habilidades da compaixão que eles estão trabalhando para ajudar os clientes a cultivá-las. Sobretudo, ao trabalhar com os clientes raivosos, que podem ser voláteis e confrontadores na terapia, o terapeuta tem a oportunidade de demonstrar em primeira mão como é a compaixão, não falando sobre ela, mas a incorporando durante o processo de terapia. O objetivo é que, quando começamos a ajudar os clientes a praticar as várias competências compassivas, empatia, mentalização, cuidado, o compromisso, tolerância, né, ao estresse, abordagem e exploração do sofrimento e da dificuldade, elas parecem muito familiares, pois eles terão visto o terapeuta demonstrá-las inteiramente. Ou seja, é de corpo para corpo, né? Não é só cognitivo, né? A compaixão está no corpo, não está na mente. Quando perguntamos aos homens de nossos grupos de prisioneiros True Strength, CFC para raiva, que aspectos da terapia foram mais poderosos para eles, eles disseram, sem hesitação, a compaixão que você nos mostrou. Para clientes que se sentem profundamente envergonhados pela sua raiva, podemos ajudá-los a suavizar a vergonha, validando sua experiência e tratando-os com uma compaixão que reconhece que eles estão lutando contra a resposta à ameaça, que está fora de controle, em vez de rejeitá-los, criticá-los ou evitá-los. Para clientes que podem ser céticos ou apegados à raiva como forma de se sentir poderosos e afirmar dominância, podemos demonstrar a força e a coragem da compaixão pela forma como respondemos quando as coisas ficam difíceis e como gentilmente os guiamos a explorar, em vez de evitar áreas difíceis em suas vidas. Desenvolver e refinar gradualmente nossa habilidade de incorporar e demonstrar a compaixão na terapia é o trabalho de uma vida que pode assumir uma miríade de formas, demonstrando compromisso cuidadoso por meio da expressão de afeto e preocupação apropriados e responsivos durante a terapia, respondendo às revelações do cliente de experiências dolorosas ou difíceis com curiosidade bondosa, gentilmente, encorajando a exploração em vez de evitação. Isso parece muito doloroso. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Usando de maneira apropriada a assertividade em resposta aos desafios, à hostilidade e aos insultos do cliente. Estou comprometido em ajudá-lo e algumas vezes surgirão na terapia coisas que são frustrantes. Porém, se quisermos trabalhar juntos, vamos ter que nos tratar respeitosamente e descobrir como trabalhar juntos para enfrentar as situações difíceis. Parece que você está se sentindo frustrado comigo nesse momento. Você poderia me contar mais sobre isso? Estimulando a consciência atenta, convidando o cliente a voltar a sua consciência para o seu interior repetidamente e fazendo isso nós mesmos. O que você está notando em seu corpo nesse momento? Que sentimentos estavam surgindo em você enquanto falávamos sobre isso? Parece que parece que alguma coisa acabou de acontecer aqui para você. O que você está experienciando nesse momento? Estou notando que estou me sentindo tarará nesse momento.
Expressando empatia apropriadamente durante as sessões, tanto demonstrando a relação ao cliente, quanto demonstrando o processo de exploração empática por meio do uso das perguntas mentalizantes, tipo, o que você acha que ela poderia estar sentindo naquela situação, como faz sentido que ela tenha respondido daquela forma, usando expressões oportunas de simpatia. Isso parece terrivelmente doloroso, lamento que você tenha passado por isso, demonstrando tolerância ao estresse e interrompendo a sensação de urgência da raiva. As coisas estão ficando muito esquentadas quando falamos sobre isso. Quero continuar explorando isso, mas acho que seria útil darmos um tempo para um alongamento e desacelerarmos nossa respiração para equilibrarmos nossas emoções antes de seguirmos adiante. É uma maneira de você vai dando os exemplos, né? Como fazer. Há muitos outros exemplos, e muitos deles serão coisas que você já faz como terapeuta. O ponto é que podemos ajudar a ensinar compaixão sendo intencionais ao demonstrá-la, né? Fazer propositalmente. Reconhecendo essa demonstração como forma valiosa de ensinar os clientes em tempo real o que é compaixão. Então, vamos grifar isso aqui. Beleza. Moldando formas compassivas de ser. Esse capítulo é tão rapidinho. Moldando formas compassivas de ser. Clientes que tiveram dificuldades constantes com raiva, muitas vezes desenvolveram formas de se engajar no mundo que estão ligadas à hostilidade, persistentemente ancoradas em motivos defensivos baseados na ameaça. Nosso objetivo na TFC é ajudá-los a mudar essas formas habituais de responder para um motivo básico evoluído muito diferente, a prestação de cuidado. Precisamos ter em mente que nossos clientes não podem simplesmente decidir ser diferentes, pois suas respostas refletem a arquitetura neural subjacente que foi moldada por anos de experiência. Ao ajudá-los a cultivar compaixão, estamos literalmente ajudando-os a trazer a bordo diferentes sistemas neurológicos por meio do ensaio, da modelagem e do fornecimento de formas compassivas de ser e dos padrões subjacentes de conectividade neural que os apoiam. Ao ajudarmos os clientes a desenvolver esses novos padrões, podemos incorporar a modelagem, que ajuda a construir novas competências por meio do reforço de sucessivas aproximações de nossos comportamentos compassivos, incluindo comportamentos observáveis, além de pensamentos, reflexões, interpretações e reações emocionais. Em vez de focarmos unicamente em comportamentos raivosos que queremos extinguir, estamos atentos ao novo comportamento que queremos ver e, quando ele surgir, o reforçamos. A terapia é o laboratório perfeito para moldar a compaixão. A compaixão começa com ser sensível ao sofrimento e às dificuldades, percebendo, observando, refletindo sobre e sendo tocado por isso. Já que o sofrimento e as dificuldades fazem aparições frequentes na sala de terapia, há muitos ensaios de aprendizagem potencial com os quais trabalhar. Queremos considerar as respostas compassivas que queremos moldar em nossos clientes, estar vigilantes ao seu aparecimento e estabelecer contextos na terapia prováveis de evocar essas respostas. Então, quando elas aparecerem, queremos reforçá-las. Esse é o ritmo de modelagem da compaixão na terapia: evocar e reforçar. Isso também pode ajudar a esclarecer e refinar a compreensão dos nossos clientes do que é compaixão, quando considerar como isso pode se revelar na interação terapêutica. Vamos considerar como isso pode se revelar na interação terapêutica. Então, ele vai dar agora um exemplo, né? Um diálogo.
Então, deixa eu só grifar uma parte aqui. A terapia é o laboratório perfeito para moldar a compaixão. Queremos considerar as respostas compassivas que queremos moldar em nossos clientes, estar vigilantes ao seu aparecimento e estabelecer contextos de terapia prováveis para provocar essas respostas. Então, a gente quer reforçar a compaixão, né? Porque, às vezes, muitas vezes, a pessoa que tem raiva, ela nem tem essa referência. Então, vamos lá. André e o terapeuta. Então, o paciente. Estou tão incomodado comigo hoje, aí o terapeuta. Conte-me um pouco mais sobre isso. Ontem à noite, levantei a voz com minha filha e a fiz chorar. Nós temos aquele aplicativo de telefone que faz atualizações constantes das notas dela. E ontem recebi uma notificação de que sua nota em matemática caiu de A para C. Bem, fiquei muito incomodado e levantei a voz com ela e fiz um sermão. Me senti muito mal com isso. Aí o terapeuta, sei que você realmente estava tentando não explodir com ela. Como ela reagiu? Foi terrível. Ela se encolheu na cadeira e começou a chorar. A pior parte foi que aquilo nem foi culpa dela. Sua professora havia colocado um zero para uma tarefa que estava atrasada, mas ela tinha dado mais um dia para realizá-la. No dia seguinte, ela colocou a nota e Sophie voltou a ficar com o conceito A. Isso deve ter sido terrível. Foi mesmo. Fico imaginando-a ali chorando com seu pai atacando, não lhe dando nem a chance de explicar. Isso parte meu coração. Você consegue ver o quanto a situação foi dura para ela e isso machuca. Posso perceber o amor que você tem por Sophie enquanto você fala sobre isso. Sim, eu a amo muito. É por isso que estou aqui. Quero ser um pai melhor para ela. Estou sempre estragando tudo. Como se desenvolveu a situação? Bem, quando eu a vi chorando, aquilo meio que cortou a minha raiva. Então, me acalmei, respirei algumas vezes e conversamos a respeito. E me desculpei por ter gritado. Foi quando ela me falou sobre a tarefa. Me senti muito mal. Acabamos conversando sobre o que aconteceu e então fomos fazer um lanche juntos. As coisas acabaram bem, mas eu gostaria de ter lhe dado a chance de explicar desde o início. Prometi que no futuro eu checaria com ela quando aparecessem notas ruins no aplicativo, mas posso continuar fazendo essa besteira. Aí, terapeuta. André, você se lembra de quando falamos sobre a compaixão, como ser sensível ao sofrimento e querer ajudar quando nos deparamos com ela? Bem, você fez isso. Você viu Sophie chorando e percebeu, mesmo estando com raiva, e perceber isso fez com que você mudasse da sua raiva para o cuidado com ela. Você lhe ensinou o que fazer quando cometemos um erro, pedir desculpas e elaborar um plano para lidar melhor com as coisas no futuro. Isso é diferente de como você fazia as coisas no passado. Sim, no passado eu teria ficado enfurecida e provavelmente nunca teria ouvido sua explicação. Acho que isso é uma melhora, mas é difícil me sentir bem a respeito. Então, é isso que ele fala aqui, né? Evocar e reforçar. Então, reforçar o que a pessoa já está fazendo, que às vezes ela não enxerga, né? Não reconhece. Quer dizer, reconhece, mas sobe a meta, né? Ainda quer mais. é, Quer que aquilo nem aconteça, né? Que ainda está na evitação. Aí o terapeuta se inclinando, ele foi se inclinando, porque essa expressão corporal, para a gente imaginar como que o terapeuta está sendo, né? Não é atrás da cadeira duro lá. Se inclinando. Mas é uma melhora. Parece que é muito difícil lembrar que você a fez chorar, mas que tenha respondido diferente do que já fez no passado. Essa é a dor da compaixão. Não é fácil de confrontar-se com essa dor, particularmente quando é uma dor que nós causamos. Essa é a coragem da compaixão. E como é perceber que diante dessa dor, você fez alguma coisa diferente, que você foi capaz de notar o que estava acontecendo e encontrou uma forma de responder que ajudaria a reverter as coisas.
Aí o paciente assina com a cabeça, foi muito melhor do que eu fiz no passado. Só quero perceber isso mais cedo da próxima vez. Aí o terapeuta, que tal continuarmos trabalhando nisso então? Na vinheta, vemos vários exemplos do terapeuta trabalhando para reforçar as expressões de compaixão e os esforços de André para trabalhar com sua raiva. O terapeuta inicia reconhecendo os esforços de André para evitar explodir com a filha. O terapeuta então evoca a sensibilidade de André sendo modelo para validação e refletindo a própria linguagem de André. Isso deve ser terrível, estimulando a compartilhar sua resposta emocional à dor da sua filha, o que o terapeuta então reforça. Posso perceber o amor. Quando André descreve a situação, torna-se evidente que ele havia se engajado em uma resposta compassiva ao sofrimento da sua filha, tardia, mas novamente estamos moldando aproximações sucessivas do comportamento alvo, ou seja, ainda não é o ideal, mas estamos treinando, né? Bora chegar lá. O que o terapeuta enfatiza para clarificar sua crescente compreensão da compaixão, reforçando esse comportamento por meio da descrição em termos que o caracterizam realisticamente como compaixão, sensibilidade ao sofrimento dela e esforços para abordar a dor que ele causou. O terapeuta, então, convida André a reforçar a si mesmo por meio do reconhecimento dos seus esforços. Então, aqui a segunda parte, né, que ele fala, então vamos continuar trabalhando sobre isso, né? Então, o que que ele vai fazer aqui? Deixa eu até puxar uma flechinha aqui. Então, o terapeuta convida André a reforçar a si mesmo por meio do reconhecimento dos seus esforços. Isso é diferente de como você fazia as coisas no passado. Essa habilidade de André de perceber e se sentir bem sobre suas respostas compassivas é outro comportamento que vale mudar. Aprender a perceber e reforçar seus próprios e reforçar seus próprios esforços de engajamento em compaixão, o que o terapeuta então reforça. E esta é uma melhora. O terapeuta, então, compassivamente, reafirma o reconhecimento de André da sua própria dor, da forma que enfatiza o aspecto corajoso da compaixão e, novamente, o convida a reforçar a si mesmo, percebendo, reforçar assim, reconhecer, né? A si mesmo, percebendo a diferença entre isso e o que ele havia feito no passado. Ao considerar, tipo, não tá o ideal, mas já tá bem melhor do que o passado, né? Ao considerar a vinheta, você pode notar que os esforços do terapeuta para reforçar André, deixa eu até botar, reforçar seria validar, né? Reconhecer. Talvez pareçam um pouco diferentes do que alguns considerariam ser um reforço. Com o terapeuta usando declarações empáticas, afirmações e declarações, perguntas reflexivas em vez de elogios. Nesse sentido, a vinheta se baseia nos ensinamentos da psicoterapia analítica funcional, FAP. A FAP é uma terapia comportamental com raízes na modelagem do comportamento interpessoal do cliente por meio de aspectos intencionais específicos da interação terapêutica. Uma observação enfatizada na FAP é que muitas das maneiras tradicionais pelas quais os terapeutas tentam reforçar o comportamento do cliente, como elogios, são forçadas, elas parecem artificiais e não refletem a forma como a interação humana funciona no mundo real. E, como tal, são menos afetivas. Além do mais, a FAP observa que as formas mais poderosas de reforçar os comportamentos dos clientes por meio das interações humanas naturais. Desse modo,
vista de fora, as interações terapêuticas que são efetivas no reforço dos comportamentos do cliente provavelmente não vão parecer comportamentais. Elas apenas se parecem com conversas humanas sensíveis. A diferença é que o terapeuta é intencional no uso da interação para seletivamente reforçar aproximações das competências que ele está tentando ajudar o cliente a desenvolver. Treinando a compaixão. Outra forma de facilitarmos o cultivo da compaixão do cliente envolve o TMC, o treino intencional das várias competências envolvidas no trabalho compassivo com o sofrimento. Esse aspecto é apresentado por último, porque os três aspectos anteriores ajudam a preparar o cliente para o benefício com as práticas da TFC, suavizando a vergonha, demonstrando obstáculos potenciais e ajudando o cliente a preparar sua mente e a sua motivação para que ele possa se engajar nas práticas do TMC de uma forma comprometida e sustentada. Esse capítulo não descreve a maioria das práticas do TMC, pois elas são abordadas extensivamente em outro lugar, visando a destacar algumas práticas que parecem especialmente úteis para os indivíduos que lutam contra a raiva. Então, práticas de distanciamento e tranquilização. Deixa eu ver se tem outra. Agora ele vai dar um exemplo de algumas práticas. Então ele fala que o TMC é uma outra forma de facilitar o cultivo da compaixão, mas que ele é dado em terceiro lugar, ele é dado por último, porque os três aspectos anteriores ajudam a preparar o cliente para o benefício com essas práticas, né? Então vamos lá. Práticas de distanciamento e tranquilização. Muitos indivíduos que lutam com a raiva têm dificuldade para se acalmar quando os seus sistemas de ameaça são ativados. Pode ser quase impossível para alguém que é capturado pela raiva simplesmente trocar para uma estrutura compassiva na mente. Quando a raiva se torna muito intensa, frequentemente o primeiro passo mais eficaz é criar distância entre o self e o foco da raiva. Talvez utilizando parte da energia da raiva para fazer alguma coisa ativa, como dar uma caminhada ou fazer alguns exercícios. Depois que a imediatez da raiva foi um pouco suavizada, práticas como ritmo respiratório tranquilizante e imagem mental de um lugar seguro, calmante, ajudam a proporcionar aos clientes uma transição para mudar o ímpeto da raiva, ajudando a equilibrar essas emoções e criando espaço para se conectar com a motivação compassiva, para trabalhar com sua raiva, possibilitando uma forma de fazer a transição da raiva para a compaixão. O ritmo respiratório tranquilizante envolve desacelerar a respiração e acomodar a atenção na experiência da desaceleração do corpo e na mente, ao passo que a imagem mental de um lugar seguro, né? Algumas clientes raivosos podem preferir o espaço calmante, usa a imagem mental para se conectar com um lugar mental que ajuda o cliente a se conectar com sentimentos de proteção e serenidade. Protocolos detalhados para essas práticas podem ser encontrados em vários recursos diferentes sobre TFC, como coach, oferecendo trabalhos detalhados de diálogos que demonstram como introduzir as práticas com os clientes. Também vale a pena dedicar algum tempo com os clientes para identificar experiências e situações em que suas vidas que os ajudam a se sentir calmos, seguros, contentes e felizes. Clientes que têm dificuldades com a raiva podem existir
em um mundo de hostilidade adormecida, uma vez que as experiências de vida que costumavam tranquilizá-los podem ter desaparecido. Como os clientes são os especialistas de sua própria experiência, pode ser útil colaborar com eles para explorar e desenvolver um repertório de atividades que os ajudem a se sentir calmos, não apenas ao trabalharem com a raiva, mas para tecer essas experiências em suas vidas cotidianas. Quando isso acontece, o nível de ameaça em repouso em sua vida pode suavizar, tornando mais fácil que surjam formas compassivas de ser e de se consolidar e reduzindo a probabilidade de os clientes serem dominados pela raiva quando os estressores surgem. Os clientes identificaram que passar por tempo na natureza, ler, ouvir músicas tranquilas, fazer exercícios, tomar banhos quentes e fazer uma pausa para tomar uma xícara de café ou chá quente é muito útil nesse sentido. Mas é importante trabalhar de maneira colaborativa com os clientes para descobrir o que é útil para eles. A prática, então, tem essa, né, que é a prática de tranquilização, né, que é a respiração rítmica calmante. A prática do self-compassivo. Na TFC, falamos sobre diferentes versões funcionais do self, correspondentes às formas como diferentes motivações e emoções evoluídas podem organizar vigorosamente a nossa experiência, os padrões de atenção, pensamentos, raciocínio, a imagem mental, a emoção sentida e a motivação e o comportamento. Muitos clientes terão passado muito tempo habitando a versão raivosa do self e podem achar que esse self raivoso é a totalidade de quem eles são. A TFC não é sobre se livrar do self raivoso ou do triste ou do ansioso. Isso não seria indesejável, mas também é impossível, já que esses selfies são reflexos das capacidades evoluídas que foram moldadas nos humanos ao longo de centenas de milhares de anos. O que realmente podemos fazer é, no entanto, praticar a conexão com os motivos básicos que refletem os valores que queremos manifestar em nossas vidas. O self-compassivo, operando a partir de motivos básicos e cuidado que todos nós temos, atua com uma estrutura organizadora para as habilidades compassivas e a corporificação delas, o que vamos treinar. Como ocorre com as práticas mencionadas, a prática do self-compassivo é detalhada em inúmeras referências na TFC. Em essência, a prática estimula o cliente a imaginar várias qualidades de uma versão compassiva de si mesmo que ele mesmo teria. Por exemplo, coragem, sabedoria, compromisso, e usa uma abordagem baseada na ação, para que o cliente imagine como seria ser esse self-compassivo. O cliente imagina como ele se sentiria em seu corpo, a que ele prestaria atenção, sobre o que pensaria, sobre o que se importaria, o que estava, o que estaria motivado a fazer e como estaria motivado a comportar. A ideia é fazer o cliente corporificar ao máximo possível os aspectos do self-compassivo nas muitas dimensões diferentes possíveis. Ao trabalhar com clientes raivosos, o objetivo final é que eles sejam capazes de acessar o self-compassivo quando se defrontarem com ativadores de raiva, mas pode ser útil praticar a conexão com esse self nas circunstâncias mais variáveis possíveis. Por exemplo,
No mercado, quando se conectar com a motivação compassiva, ao acordar pela manhã, como diz Paul, a compaixão embaixo do edredom, no trabalho e ao interagir com os outros. Quanto mais o cliente considerar como essa versão do self sábia, corajosa, bondosa, comprometida e compassiva iria experienciar, responder e interagir com o mundo à sua volta e então se engajar nessa ação compassiva. Mas essas formas de pensar, sentir e se comportar ficarão arraigadas em suas formas habituais de ser no mundo, refletindo o fortalecimento da arquitetura neural subjacente que sustenta essas formas de ser. Agora, outra prática. Trabalho compassivo com ativadores da raiva. Quando os clientes se familiarizam com a prática do self-compassivo, isso pode se tornar ponto de referência para trabalhar com situações difíceis na vida. Com seus ativadores típicos de raiva. Então, essa prática tem que estar familiarizada, né? Porque ele vai falar com as outras emoções, com a raiva, com a ansiedade está por trás da raiva, com essas, por meio do self-compassivo. Então, isso já tem que estar trabalhado. A maioria dos protocolos para tratamentos da raiva, empiricamente apoiados, envolvem ajudar os clientes a se familiarizar com situações e experiências que ativam sua raiva e os padrões de pensamentos, urgências e comportamentos que surgem desses ativadores, ajudando-os a elaborar planos para formas mais adaptativas de responder. Ao aplicar a TFC à raiva, a abordagem é similar. No entanto, todo esse trabalho se desenvolve a partir da perspectiva do self-compassivo. Habitando essa versão sábia, corajosa, bondosa e compassiva do self, o cliente explora como ele iria experienciar, entender e responder a esses ativadores. Como o que esse self compassivo se preocuparia com o que esse self compassivo se preocuparia nessa situação? O que importaria para ele? Como ele agiria? Como ele iria se relacionar com outras pessoas e querer que outras pessoas o experienciassem? Como ele iria se relacionar com os outros aspectos do self, como self raivosos, tristes, ansiosos? A ideia é que, enquanto o self raivoso tente ser hostil, defensivo, reflexível e talvez motivado para afirmar dominância, o self compassivo é motivado para ajudar, focado na compaixão, ajudando o self e os outros a se sentirem seguros e trabalhando com situações difíceis de forma eficaz, que não prejudique os outros ou a si mesmo. Trabalho compassivo com as cadeiras. De forma crescente, inúmeras modalidades de terapia contam com o trabalho com cadeiras para trazer um senso de imediatez experiencial para ajudar os clientes a trabalharem com emoções difíceis. E os terapeutas da TFC usam o trabalho com cadeiras de inúmeras formas. O trabalho com cadeiras pode ajudar os clientes a reconectarem com a compaixão, direcionando-a para outra pessoa com quem se importam, ou para uma versão sólida mais jovem do self. Pode ser útil ajudar clientes que têm dificuldade com a vergonha a trabalhar compassivamente com o autoáudio e o autocriticismo, por meio da promoção de diálogos entre o self-compassivo e o self-crítico, às vezes também envolvendo versões vulneráveis criticadas do self. Quanto ao trabalho com a raiva, os diálogos podem ser promovidos entre as versões compassivas e raivosa do self.
para ajudar a explorar os medos subjacentes e os motivos por trás da raiva do cliente e ajudá-los a se relacionar com esses desafios por meio da compaixão, em que da condenação ou da, em vez da ou, em vez da condenação ou da evitação. Como muitos clientes podem usar a raiva para evitar experienciar emoções de sentimentos vulneráveis como medo, ansiedade ou tristeza, a prática dos múltiplos selves pode ser particularmente útil para clientes raivosos. Até porque, além das emoções sim, terem motivos diferentes, pensamentos, ações, memórias, apesar delas serem diferentes, é tricky, assim, complicado, porque a gente pode ter raiva de ter medo, pode ter medo de ter raiva, porque a gente pode ter uma experiência que sei lá, a gente machucou alguém, a gente pode ficar triste por ter raiva, ficar triste por ter medo, é, pode ter medo de ter tristeza, de ficar paralisado, pode ter, é, enfim, são tantas combinações, né? Nesse exercício, 4 cadeiras são preparadas para o self-raivoso, ansioso, triste e compassivo. E o cliente é guiado para habitar, experienciar e falar a partir das perspectivas dessas versões diferentes do self. Desse modo, os clientes se tornam intimamente familiarizados com os padrões de experiência, muitas vezes evitados, e a motivação associada a essas diferentes emoções e são estimulados a compassivamente entender e se engajar nessas diferentes versões do self. Eles podem até ser estimulados a explorar formas como esses diferentes selves podem interagir, como o self raivoso se sente sobre o self ansioso, eu acabei de falar isso, né? O que pode lançar luz sobre a dinâmica emocional subjacente à sua raiva e ao seu autocriticismo. Desse modo, em vez de usar a raiva para evitar experienciar essas outras versões do self mais vulneráveis, o cliente pode aprender a se relacionar compassivamente com seu medo, sua tristeza e sua vulnerabilidade, criando espaço para essas experiências na sua vida e potencialmente reduzindo a probabilidade dos sentimentos de vulnerabilidade atuarem como um ativador da raiva no futuro. Os terapeutas precisam abordar esse trabalho cuidadosamente, pois ele pode atuar como um exercício de exposição para o cliente que passaram suas vidas trabalhando muito arduamente para não se sentirem vulneráveis, tristes ou ansiosos. É por isso que nossos clientes precisam da coragem e da força do self-compassivo. Uma versão do self que é suficientemente forte para ver as versões vulneráveis do self como sofredoras e não como fracas, e é motivado para ajudar a cuidar delas. Tratando a raiva com TFC, o protocolo da verdadeira força. Amo de coco. Esse livro descreve inúmeros e diferentes manuais e protocolos para trabalhar com diferentes dificuldades psicológicas. A ordem dos materiais pode variar, mas ele contém temas comuns. Aqui concluirei apresentando um exemplo de como uma abordagem da TFC para a raiva pode ser incluída. Essa descrição provém do protocolo True Strength, uma abordagem de 12 sessões aplicando TFC à raiva em um protocolo de terapia em grupo, que foi corroborada por um estudo preliminar conduzido com veteranos de combate, em que seus participantes
do grupo apresentavam melhoras significativas nas medidas de raiva, sintomas do transtorno de estresse pós-traumático e compaixão. Há muitas formas pelas quais a TFC pode ser aplicada no tratamento da raiva, e este pretende ser apenas um exemplo de como o tratamento pode ser organizado. Ou seja, não é um protocolo validado, né? É uma experiência que ele organizou e aplicou lá com esses soldados, né? Seção 1, veteranos de guerra. Seção 1, introdução e visão geral, introdução ao mindfulness, respiração atenta. Seção 2, modelo dos 3 sistemas funcionais das emoções, verificação atenta. Seção 3, compaixão, definição e exploração da compaixão versus mente baseada na ameaça, prática do self-compassivo. Seção 4, cérebro antigo, cérebro novo, explorando a resistência, ritmo respiratório tranquilizante. Seção 5, você vê, ele dá aqui a prática do self-compassivo antes do ritmo respiratório tranquilizante. Também são pessoas com TEPT, né? Seção 5, modelagem social da raiva. Como a raiva organiza a mente, formulário de monitoramento da raiva, identificação de ativadores e padrões habituais de resposta e exploração de respostas compassivas. Seção 6, identificação de ativadores, exploração de outras emoções, exercícios dos múltiplos selves. Seção 7, motivação e valores, aprofundando as qualidades do self-compassivo, trazendo compaixão para a raiva. Seção 8, usando a compaixão para trabalhar com ativadores da raiva, reconhecendo os ativadores, reduzindo a excitação, evitando comportamentos motivados pela raiva, tolerância ao estresse, imagem mental de um lugar seguro. Seção 9. Usando a compaixão para trabalhar com ativadores da raiva 2, tolerância ao estresse, mentalização, pensamento compassivo. Seção 10. Quando a compaixão para trabalhar com ativadores da raiva 3. Usando a compaixão para trabalhar com os ativadores da raiva 3, gerando respostas compassivas, solução compassiva de problemas, autocorreção compassiva versus autoataque vergonhoso. Seção 11. Comportamento compassivo, habilidades de comunicação compassiva, expressando emoções, fazendo declarações em primeira pessoa, expressando discordância, desculpando-se, que são também cartas compassivas, né? Cartas de autorreflexão, comunicação compassiva. Pode ser escrita, mas não necessariamente. Seção 12, estendendo compaixão aos outros, empatia, perdão, crescimento positivo e ajuda aos outros, meditação e bondade amorosa. Ao considerarmos a descrição apresentada, vemos que as 5 primeiras sessões são empregadas introduzindo a compreensão básica da TFC da raiva. Então, as 5 primeiras, né? Que é o quê? Mindfulness, os 3 sistemas funcionais, definição de compaixão, o Trick Brain, né? Cérebro antigo e novo, e modelagem social da raiva. Como a raiva organiza a mente. Como que a raiva organiza a mente? Quando a gente está no estado cerebral de ameaça, aquilo está modelado de um jeito para você não esquecer o que aconteceu. Então, por exemplo, se eu estou em perigo, se eu estou na ameaça, eu estou numa floresta e sei que tem um urso, eu não posso me distrair com a borboleta e falar "Ai, que borboleta linda" e sair pulando. Por mais que eu esteja protegida, eu já peguei o fogo, já peguei, sei lá, um arco e flecha, estou lá no meio da mata, toda hora. Tipo, se eu for dormir, eu vou lembrar que eu não posso dormir, que tem um urso. Toda hora
o meu pensamento vai ruminar, vai me lembrar que tem um urso ali é solta. Isso, imagina isso que acontece, sei lá, um, qualquer coisa que você esteja ativada aí na sua sobrevivência, pagar uma conta, toda hora você fica tomando susto. Ai, preciso pagar. Ai, até você já pagou e aquilo fica comigo na sua cabeça. Ai, não posso esquecer. Ai, já fiz. Então, é uma coisa que se alimenta. Então, assim, não tem como sentir compaixão no estado cerebral de ameaça. Então, tem que intencionalmente ir para um estado é, mais tranquilo para eu poder. Então, assim, essa compaixão é a primeira camada da raiva, a raiva é a primeira camada da compaixão, mas é, a compaixão não acontece com a raiva. Porque por mais que você perdoe, sei lá, um abusador, isso foi intencional, isso foi elaborado. No automático, você tem nojo, você quer matar a pessoa, você quer vingança, mas você pode ter sofrido um processo que te liberta, e aí você quer exercer o perdão para você não viver condenado àquela raiva, né? Porque o outro nem sabe que você tem raiva, né? Porque a raiva é o veneno que a gente sente pelo outro, mas mata a gente mesmo, né? Então, ele fala dessas 5 primeiras sessões, que basicamente é a psicoeducação, né? Vou ensinar a fazer a prática de mindfulness, começa por aí, depois eu explico os 3 sistemas, estou no vermelho, que é azul, que é verde, depois vou dar a prática do self-compassivo, né? Falar do tom, o que gostaria de ouvir, a imagem de um ser compassivo, onde alguém foi compassivo com você uma vez na vida. Aí você fala quais são as qualidades que você, se tivesse compaixão, você teria, imaginando que você já tem essas qualidades, que são sabedoria, força, blá, blá, blá. E aí fala do cérebro antigo e novo, então existe um loop, existe um cérebro antigo, um cérebro evolucionista que foi estar lá treinadão, saradão e sempre vai responder prontamente. E esses cérebros convivem e se contradizem, né? Às vezes a pessoa sabe que fumar faz mal, mas ela tem vontade de fumar de um jeito, né? Eu sei que fazer atividade física é importante, a gente tem que fazer todo dia, mas não tem vontade, né? Então, é trick, é um cérebro complicado mesmo, que faz loops, né? Circuitos entre o antigo e o novo, que se cada um tivesse ali na sua, quando um tá ativado, o outro não tá, não, mas acontece tudo junto ao mesmo tempo. Então, essas são as 5 primeiras sessões. O cérebro antigo e novo. E a quinta é essa do estado cerebral. Entender que são estados cerebrais diferentes de ameaça, das 3 bigs lá, e um outro estado cerebral é, que não é o da ameaça. Então, na ameaça existe um padrão. Então, assim, até a memória que vem na sua cabeça, a lembrança, vai te lembrar outras situações de vergonha, de humilhação, né? Para que você não saia desse estado, para alimentar esse estado, ou seja, que eu tô falando que ele se nutre, para que você não saia desse estado, não esqueça, porque de certa forma ele está tentando, o seu corpo está funcionando, ele não quer que você passe por aquilo de novo. Então ele te faz sentir de novo. Só que numa de não querer que você passe por aquilo de novo, ele já te faz passar. Porque como o cérebro é preto e branco e você não sabe se é real ou se é só a sua voz interna, o seu pensamento, e o seu corpo responde do mesmo jeito, é uma super sacanagem, né? Porque ele tá fazendo. É tipo quando a amamentação que a gente tinha que lixar o bico, para deixar o bico pronto para não doer. Aí eu falo, por que você não deixa doer durante, que já vai calejar mesmo, e tem que machucar antes? Quer dizer, não é que você está evitando a dor, você está machucando do mesmo jeito. Então, é como se para evitar que você sinta aquilo, ele te faz sentir de novo. Porque o cérebro, eles falam, né, que o cérebro é preto e branco. Então você não vai pensar se a bolinha é de papel ou se é uma pedra. Você vai reagir. Depois você vê que era de papel. Então o cérebro preto e branco, ele tem um lema que é antes prevenir do que remediar. Então, para prevenir, eu já faço vir uma sensação. Então, às vezes, a pessoa tem uma raiva, por exemplo, a pessoa que foi abusada. Às vezes, quando ela sente
essa prevenção do cérebro que está funcionando e vai te lembrar, toma cuidado, você vai sentir a mesma emoção de disgusting, de nojo de você, de não valho nada, de culpa. E na verdade não é isso, é uma sensação parecida, para te prevenir de que você não se sinta assim, com repulsa de você mesma, bababá. E aí a gente confunde porque a gente sente algo que é quase igual sentir isso, né? É como se fosse a memória. Não, nós não somos simples, somos seres múltiplos, complexos. Então, essas sessões estão aqui. Essas sessões são focadas no desavergonhamento da experiência da raiva do cliente, né? Que ele vai entender que isso é funcional, que não é ele que tem problemático, que todo ser humano é assim, todo mundo tem um cérebro, é assim. E à medida que o grupo progride, as sessões se tornam mais aplicadas, com as sessões 6 a 10 estão focadas na identificação e no trabalho compassivo com a raiva e as situações que a ativam. As duas sessões finais visam a ajudá-los a desenvolver a vida compassiva e a estender compaixão e bondade amorosa a todos. Compaixão e bondade amorosa, né? Não é bondade, são práticas diferentes, né? Um é karuna e outro é meta. As quatro incomensuráveis, né? Que é karuna, meta, que é o amor incondicional, que foi traduzido para o inglês loving kindness, bondade amorosa, super esquisito pra gente, né? Mas seria amor incondicional, que a gente só sente amor incondicional porque a gente ama, e aí fácil. Se a gente conseguiria amar todos os seres como a gente ama nosso próprio filho. E mudita, né? Que é a alegria empática, né? Ficar feliz com a alegria do outro. Mas normalmente a gente já vem um cérebro competitivo que vem pensando assim, a pessoa, porque eu fui viajar tudo, aí você fala, ai, que legal, você tá lá na viagem. Você começa a pensar, nossa, quanto tempo eu não viajo, faz tempo que eu não viajo, tá tão difícil, tá tão caro, você já não tá nem ouvindo o que a pessoa tá falando. Então é difícil a gente se manter nessa neutralidade e ficar exercendo a alegria empática, né? A gente consegue isso pelo filho também, que tá contando que ele ganha um campeonato e parece que é você que ganhou, ou que você, melhor que você que ganhou. Você fica tão feliz pela pessoa que, sei lá, uma conquista, que passou numa prova que ela lutou tanto. Meu filho se entrar no vestibular, nossa, você fica feliz como se eu tivesse entrado, né? É, mas é difícil sentir isso por todos os seres, né? E o Peka, que é a equanimidade, né? Então vamos lá, conclusão. Esse capítulo é tão curtinho, já está acabando. Esse capítulo descreve conceituação e abordagem para o tratamento da raiva problemática segundo a perspectiva da TFC. Minha expectativa é de que você consiga entender como a TFC representa uma boa adequação para o tratamento da raiva, sobretudo em seu poder de ajudar os clientes a vencerem os obstáculos que os impedem de assumir responsabilidades pelas suas dificuldades relacionadas à raiva. Vamos grifar isso aí? Que é a vergonha, né? E se comprometerem a trabalhar com elas de formas adaptativas. Espero que você consiga imaginar como a TFC pode ser combinada com abordagens empiricamente apoiadas existentes para o tratamento de problemas relacionados à raiva. Para concluir, é importante reconhecer que a abordagem da TFC para o tratamento da raiva não é apenas sobre ajudar os clientes a superar padrões problemáticos de comportamento motivado pela raiva, mas também construir vidas melhores, vidas com significado, propósito e realização, ao mesmo tempo, gradualmente incorporando coragem, bondade e sabedoria na forma do self-compassivo. Então, acabamos a raiva, a linha do coaches aí na próxima semana. Já estamos aqui estudadinhos, trabalhados. E a próxima. Então, na sequência, a gente pode até continuar depois, porque tem a ver, tem bastante a ver, que é o capítulo 21,
acho que até por isso está nessa ordem, que é a aplicação da TFC em contextos forenses, né? Porque as penitenciárias, assim, tem muita raiva, né? Então, é bem complementar esse capítulo. A gente pode ler esse capítulo ou a gente segue direto para o de grupos, né? Que é a próxima aula. Mas eu acho que dá até tempo de ler o 21 e depois a gente vai para os grupos. Ok? Namastê, obrigada pela escuta e até o próximo capítulo que a gente for estudar. Fiquem bem, cuidem de si e dos outros. Namastê.